Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fazendas Infinitas. Eu sou Arthur Toledo, da Trato Consultoria. Está aqui comigo Daniel Pagotto. Vamos nessa para mais uma de mercado hoje, né, Arthur? Vamos ver o que nós vamos ouvir. Hoje a gente vai tirar muita dúvida aqui sobre para onde vai a coisa, né? Vamos ver o que vem. Vamos ver o que nós vamos ouvir. Fazendas Infinitas, que é o podcast que vocês já sabem, que trata sobre a longevidade das empresas familiares, das fazendas de famílias que vão chegar na próxima geração, e para isso a gente fala sobre gestão, sobre questões operacionais, mercado, pessoas, enfim, tudo que você precisa saber para ter uma fazenda infinita, né? Que essa é a mentalidade que a gente traz aqui. E hoje a gente está trazendo uma convidada especial porque é de casa, né? Aqui temos, né, amizade em comum. Será que a gente vai explicar isso aqui? Não, melhor sim, melhor não. Não, muito próxima aqui pessoalmente nossa, né? Antes de tudo uma amiga, a gente gosta de trazer aqui as pessoas que a gente conhece, admira, respeita e que tem alguma coisa para falar. E essa moça que tem bastante coisa para falar hoje aqui. Estou aqui com a Natália Simão, seja muito bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui participando com vocês. Muito bem, a Natália, né, por que ela está aqui hoje? Porque a gente vai falar sobre mercado de carne, mercado internacional. Natália é médica veterinária e a gerente de exportação do Golden Imex, que é um frigorífico lá no Mato Grosso do Sul e que exporta aí para o mundo inteiro, né? Então, tem bastante coisa para a gente falar aqui. E eu quero primeiro começar sobre quem é a Natália, né? Então, como é que você começa aí a trajetória profissional? Você trabalhou em um monte de lugar, tem uma experiência vasta. Conta um pouco para a gente, Natália. Bom, eu sou veterinária, né? Como você já falou. Eu comecei trabalhando, tive clínica veterinária, depois eu fui trabalhar com exportação, né? Quando eu comecei com exportação foi assim por um acaso, porque meu marido trabalhava no frigorífico Bertin e a gente mudou para Lins e eu defendi minha tese de mestrado, fiz mestrado na Unesp, né, em Botucatu, e aí falei, e agora, né? Vou trabalhar com o quê em Lins? E aí gostei dessa área de exportação, fiz entrevista, deu tudo certo e comecei minha trajetória lá no Bertin. Depois do Bertin eu fui para o JBS, né? Trabalhei por um tempo no JBS. Depois minha filha nasceu, fiquei 4 anos em casa e depois de lá voltei para o mercado, né? E fui para o Minerva. Trabalhei no Minerva por um tempo. E aí veio pandemia, tal, eu voltei para o interior, né, vim para Bauru, e hoje eu trabalho na Golden Imex, estou no frigorífico Golden Imex, que é um frigorífico em Paranaíba, né, no Mato Grosso do Sul, bem próximo aí da fronteira nossa de São Paulo, e é isso. Essa decisão sua de exportação, de mexer com esse mercado, foi a oportunidade do momento, não era uma coisa que você já imaginava lá atrás, quando você formou. Você Nunca. Teve uma clínica de pequenos animais. De pequenos animais. Quando eu me formei, eu trabalhei com meu pai, né? Eu trabalhava meio período com meu pai na fazenda. E meio período eu tinha uma sócia, né, na clínica veterinária. E então fazia mais ou menos isso. E aí, quando mudei para Lins, né, que foi que me veio, falei, gente, agora, o que eu vou fazer em Lins, né? E aí o Celso começou a comentar comigo, tem o departamento tal. Eu falei, nossa, exportação deve ser top, né? Vamos tentar. E bem, só para contextualizar que a Natália é a esposa do Celso Afonso, nosso parceiro aqui, que tem o episódio 2 aqui né, o 2 não, que é sei lá qual é o número, né, mas o segundo dessa temporada aqui foi com ele. Então você volta aí, procura o episódio do Celso Afonso falando sobre crédito estruturado no agronegócio, a fera, né? É ele mesmo. Aí um belo dia a gente falou assim, mas por que a Natália não vem aqui? Tem que vir, ué. Assim, quem tem o que contar tem que vir. Então quer dizer que tem um dedinho do Celso, então você tá na exportação? Tem um dedinho do Celso. Aí, ó, já vai se vangloriar o CS. Tá vendo? Mas tá bom, porque assim, você vê que legal também, né? Esse caminho que não é porque você escolheu seguir seu marido, escolheu parar quando sua filha nasceu, que você deixou tua carreira, né, e com bastante experiência, e é isso que vai fazendo a diferença aí na nossa jornada. E aí, acho que faltou colocar aqueles, né, que ela também
tem propriedade rural e então Sim. está 100% por dentro do ambiente agro nosso e nós vamos puxar a língua dela agora. Sim, sim. Eu queria que a gente, né, puxasse aqui um pouco dessa questão do negócio mesmo da exportação, que a gente tem aqui toda uma, né, a audiência do Fazendas Infinitas, via de regra, é o produtor rural, muitos pecuaristas, né? A nossa base aqui é muita turma da pecuária, e que a gente está sempre discutindo o mercado com eles, né? Então a gente está sempre falando sobre as decisões que eles têm que tomar de investimento, se eu vou aumentar, se eu vou diminuir, se eu mudo da cria, se eu passo para engorda, e muitas vezes a conversa para no frigorífico, né? Tá sempre pensando em que preço que eu vou vender para o frigorífico, mas ele muitas vezes não busca entender o do frigorífico para frente. Em que mercado vai estar o meu cliente, que é o frigorífico? Se eu vendo para o cara e ele vai vender, eu vejo muita importância em entender o mercado que ele está atuando, né? O pecuarista não vende carne, vende boi, né? Mas o frigorífico vende carne, a gente precisa entender todo esse contexto, né? Então, Brasil, X% aí, 80%, 75% é mercado nacional e 25%, 30%, acho que talvez mais, um pouco mais, né? O internacional está mais hoje. O que é hoje, Natália? 60 com 70 é interno? Olha, depende muito, né, de cada frigorífico, né? Mas hoje a gente lá, acho que está uns 10, 15% mercado interno. Ah, tá. No seu caso lá, quase tudo é exportação e pouca coisa no mercado interno. Entendi. Que isso muda bastante essa visão, né, que a gente tem do será que o mercado vai para cima, será que o mercado vai para baixo? E aí fica todo mundo naquela discussão do o preço da arroba sobe, mas o povo não tem condições de comprar carne mais cara, então não tem como o mercado subir. E a gente fala assim, cara, mas tem um outro fator, tem vários outros fatores, mas tem principalmente o mercado internacional, e que as pessoas precisam muito entender. Então o foco aqui do que da ideia de conversar com a Natália, vamos falar de mercado internacional, porque é onde está boa parte, né, da destinação do produto bovino, né? Sim. Quais são os países que você trabalha hoje, né, onde você está? Acho que você já trabalhou com quase tudo, se for falar assim, né? Sim, bastante coisa. Hoje a Golden Max tem habilitação na Ásia para Singapura, Filipinas e Hong Kong. Oriente Médio a gente faz Arábia Saudita, Emirados Árabes, depois Egito, na África, né? Líbia, Tunísia, West África, né? A gente faz também Gana, Angola, esses outros países. Na América, a gente exporta para o Chile, Uruguai, Argentina e Paraguai. Mais ou menos isso. Sim. E anteriormente aí, nessa tua caminhada de JBS, Marfrig não, Minerva, né? Minerva, você deve ter atendido China e outros também. Sim, China também. Estados Unidos é novo, assim, né? Mais ou menos novo, né? De habilitação no Brasil, mas ainda não temos essas habilitações na Golden Max. Qual que é hoje o principal destino aí, ou pelo menos o pessoal onde você está com o foco maior aí no... Uruguai. Caramba, mas o Uruguai, qual que é a lógica do negócio com o Uruguai, né? Porque o Uruguai é um produtor de carne, né? O Uruguai é um grande produtor de carne, mas a maioria do que ele produz, ele está exportando, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Então, o Uruguai aumentou muito, sempre foi um comprador de carne, né, do Brasil, mas hoje aumentou muito a importação de carne brasileira lá no Uruguai. Porque ele exporta carne mais premium e compra mais carne commodity? Por aí? Exatamente. Exatamente. Porque eu tenho muito essa visão disso para os Estados Unidos, né? Que manda a carne ingrediente, que eles falam. Os Estados Unidos vai muito carne para processo, né? Para processar, para fazer hambúrguer. Tá. O Uruguai não. O Uruguai a gente vende muita carne resfriada, não é congelada, né? Vai transporte rodoviário, né? Da planta que eu tô ali no Mato Grosso do Sul, em 3 dias está na fronteira. E são 90 dias de validade, né? Então tem que ser uma coisa meio rápida. E a gente exporta muito ou cortes do dianteiro, né? A 100 paleta, às vezes vai alguma coisa de pescoço, ou cortes da roda, né? Que é o patinho, o colchão duro, colchão mole e lagarto. Resfriado. Então, assim, a gente exporta isso para alguns distribuidores lá no Uruguai.
E muitos deles vendem já direto no supermercado, né? Então vai direto Ok. para a prateleira. Sim. A carne do dia a dia acaba sendo essa lá, né? E a carne melhor, né? A mais premium, eles exportam tudo, né? Acaba não Me dá uma ideia, consome também. que é custo de uma tonelada que você exporta para o Uruguai? Você tem ideia do que é, por quanto o Uruguai vende a carne deles para o mercado de primeira linha? Não sei É, dizer mas o hoje quanto você tá vende a hoje. $6.000 a tonelada, sei lá, 6 mil e Por alguma exemplo, coisa. eu vendo cortes da roda na proporção natural. Todos esses cortes que eu falei Ok. para você, mais ou menos uns $6.700 por tonelada, mas com o frete. A gente tira $250 por tonelada de frete. Tá. Vai O dar. Uruguai certamente exporta com mais folga do que isso aí. A Ah, carne que não tenha feita lá. dúvida. Bem mais. Porque quando a gente vê aquela conta lá da arroba, né, em dólar lá do Uruguai, é sempre bem mais caro que a do Brasil, né? Acho que quem compete em preço com o Brasil ainda é o Paraguai, né? Mas não tem volume também, né? Não tem volume, né? Mas a arroba mais barata é Brasil e Paraguai. Né? Quem você enxerga que é o concorrente do Brasil nos mercados que você atende? Bom, hoje nos mercados que a gente atende, acho que tem Ásia, muito Austrália, né? Concorre bastante aí com a gente. E eu acho que no Uruguai ali realmente é Paraguai. Esses que mais A carne da Austrália é uma carne também de maior valor agregado, ou eles têm de tudo também? Porque a Austrália também é muito grande, né? Muito diversa, né? Então, a grande maioria de valor agregado, né? Mas tem muita coisa, por exemplo, uma coisa que aqui pra gente, né? A gente tenta colocar um valor maior, por exemplo, miúdos, né? Um osso de pescoço, vou dar um exemplo, tá? O que a gente aqui limpa o osso, faz um osso branco para vender, e a Ásia compra o osso de pescoço, né? Eles têm até a porcentagem de carne que tem que ter no osso. A Austrália vende um osso de pescoço com muita carne num preço que a gente não consegue chegar, entendeu? Muito barato. Então, assim, tem umas concorrências, assim, eles não agregam tanto valor, né, nesses produtos. A gente estava tendo uma discussão recentemente, me lembrei agora, né, com a turma da Nigéria, né, falando sobre aquela questão do que é o mercado para eles lá, né, e na África, lá onde eles estão, assim, tem que ter o boi. Se é picanha, se é contrafilé, para ele não faz diferença. Não faz. E também a terminação do animal também, ele não quer animal de 20 arrobas, o animal deu 14, 15 arrobas, é isso aí, e vai ser despedaçado por igual, né? Eles vai ser precisam vendido comer, por igual, né? Então é comida, né? Não importa a qualidade, né? Proteína, né? Estamos falando de comer proteína e não ainda de ter uma qualidade, né? Exatamente. E aí a gente tava nessa discussão eu acho que foi o Nino que falou isso, falou, pô, alguém lá na Argélia que ele deu esse toque pro cara, falou, bicho, se tu separar isso daqui e vender pelo preço X, esse outro aqui, e o cara começou a fazer e começou a vender muito bem, né? A melhorar o negócio dele com essa questão. Mas o ponto que eu quero chegar, né? Como a cultura, né, da comida, como muda o produto que a gente manda, né? Então hoje em dia todo mundo está acostumado com a história do boi China, né? Então o boi China, o que equivale para o boi China? Vale idade, vale quantidade de dente e é isso aí, né? Antes do boi China, aí era todo um outro trabalho para fazer o boi Europa, a cota Hilton e tal, e que isso mudou bastante, né? Mudou completamente, mas você atende mercados muito específicos, né? Então Hong Kong, Oriente Médio e tal. Qual é o hábito, né, qual é o tipo de carne que vai para essa turma lá no outro lado do mundo? Que é o que a gente produz aqui? É diferente? Como que é? Então, é diferente, né? Muitas vezes falam assim, o Brasil é um grande exportador de carne, por isso a carne interna fica cara. Isso não é a realidade, né? Porque, assim, a maioria do que a gente consome aqui não é exportado. A gente tem uma cultura, né, de comer mais carnes nobres, não, eu sei que não é o geral, óbvio, né? Mas assim, muito filé mignon, coxão mole, patinho, noá, e esses cortes, a maioria realmente fica no mercado interno, né? Verdade. O que a gente mais exporta são os cortes do dianteiro, né? Principalmente o Oriente Médio compra muito dianteiro, né? Óbvio, a gente
exporta, que como eu comentei com você, né, do Uruguai, que compra os cortes da roda, a gente exporta sim. Mas assim, a gente sempre compete com o preço. Óbvio, se o mercado interno aqui consome e paga o preço ok, a gente não exporta. Pra que né? eu vou mandar para Tem que fora? Só pagar. posso vender aqui, né? Sim. Puxei dados aqui da BIEC, ano passado, que foi, né, super, né, exportador o Brasil, exportou 31,8, né? Então quase 70% ainda é mercado interno, né? E aí agora, já a gente vai chegar nessas perguntas mais, né, da sua sensação do mercado, para onde está indo, porque nós estamos num ano de já virada de ciclo, preço de bezerro já é reposição muito cara, arroba ainda não estourou, o que não sei se é a expectativa de muitos produtores rurais, só que a turma é otimista por natureza, só que tem o outro lado que é isso, né? Que esse cenário de que faria o mercado, o preço da arroba para o produtor subir tanto, sabendo né, desses momentos aí que envolve, enfim, né? Tem guerra, a China, que é o principal balizador agora, que talvez você fale para a gente que diferencial que vai ser que a hora que a China para com 1,1 milhão, o que pode acontecer com essa carne que vai sobrar? Qual que é a sua opinião sobre nisso que talvez isso vá direcionar o preço da arroba já, né? Que é quando a cota China vai fechar. Esse ano está sendo um ano bem difícil, né? Como desde que eu entrei aí no mercado, acho que nunca vi algo parecido. Primeiro né? ponto, ok. Tá um ano mais diferente de todos. Está um ano bem difícil, a gente tem guerra, né? Que é uma coisa que, claro, atrapalha muito, subiu muito o preço de frete, chegou a faltar container vazio, né? Então, tem uma certa dificuldade, né? Disso, além de as companhias marítimas cobrarem um war risk, né? De uns $4.000 por container a mais. Era o preço do frete inteiro, quase virou o preço só do seguro? Exato. Beleza. Então, assim, imagina, né? Tem tudo isso. Então, aí já começou, né, com essa dificuldade. Aí a gente pega a cota China, né? Esse ano a gente pode exportar para a China 1.100.000 toneladas, né? O ano passado a gente exportou 1.600.000. 1.100.000, pela uma conta, né, que a gente está fazendo e acompanhando, a gente acha que aí até metade de junho o frigorífico embarca com uma certa segurança de que chegue dentro da cota, né? Tá. E o preço, o prazo médio de chegada lá é o quê? 40 dias? O transit time? 35, depende muito, né? Ok. E aí, se você pegar essa diferença aí de 500.000 toneladas no ano, né, é um grande volume. Então, assim, se a gente parar para pensar, em metade de junho é o final do embarque, né, para chegar lá dentro do ano, certo? Tá. E você acha, então, que os frigoríficos, depois da metade de junho, já vão falar, se eu entrar lá e tiver que pagar os 50% da cota, da tarifa, de tarifa, né? Extra cota, alguma coisa eles vão fazer. Tirar assim, o pé, aí depende muito, assim, de cada cliente, de cada frigorífico. Isso é uma coisa, assim, mais pra gente devagar aqui, que ninguém tem certeza. Mas o que eu queria, assim, mais colocar é que, por exemplo, em outubro, vamos falar que os frigoríficos voltam a falar e negociar com os chineses, né? Para chegada em janeiro. Então, assim, você coloca julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses. Você divide 500.000 toneladas aí de sobra, né? Que é a diferença do ano passado para esse ano. 125.000 toneladas por mês, que eu não vejo um mercado que vai absorver esse volume. E isso a gente está falando só de China, né? Tem Europa, que veio esse problema agora, né? Do antimicrobiano. Que travou agora a exportação de carne brasileira para a Europa, mesmo no novo cenário com o Mercosul. Setembro, né? Agora saiu que realmente a partir de setembro, o Brasil não pode exportar a carne para lá, a carne bovina, né? Ok. E então, assim, eu acho que é bem complexo, né?
essa aposta no cenário. arroba de R$ 400, um arroba mais caro, fora que já está ali no... Tudo bem, o histórico de $70, apesar do Brasil ainda ser a arroba mais barata, mas do mundo, mas tem bastante pressão externa para, a não ser que os países, né, ou que a China mude esse padrão, falando, não, ó, era uma pegadinha e eu vou precisar de comida pro povo, então melou. Difícil o chinês fazer isso. Porque uma coisa que eu ouvi recentemente é isso, né? Que teve um caso de surto de... O que teve lá na China agora? De aftosa, não é? De Teve uns casos de aftosa sim. lá, né? E aí o pessoal fala assim, não, eles vêm com essa história de cota, tal, não sei o quê, mas depois eles arrumam um jeito de mandar por outro lugar e abafam isso daí, porque eles vão precisar de comida, que não vai ter como eles não comprar nosso, né? Mas o chinês, eu já tive experiência com o chinês, né, há algum tempo, e eles são muito estrategistas, né? Eles são muito melindrosos, eles falam, tudo que ele fala para você hoje, ele pensou aquilo 3 passos atrás e tá mandando 3 passos à frente, né? Então ele nunca é muito imediato a coisa. Mas o quanto que alguém, ou alguém que eu falo uma empresa, né, que movimenta algo que tem milhões de dólares envolvidos, como é que se posiciona com o chinês? Será que eles vão mesmo manter, né, a cota e não vai comprar? Ou vai comprar e vai ter que cobrar um deságio, enfim, né? Ou vai fazer de conta, porque aí, por exemplo, vocês desviam para Hong Kong. Antigamente nem podia exportar para a China, mas entrava um absurdo de carne por Hong Kong que depois ia para a China, não é isso? Isso, então, exato. Talvez... É que assim, hoje em dia o frete ali por Hong Kong subiu muito, né? Mas eu sinto que Hong Kong hoje tá pedindo, tá com uma demanda maior, sim, tá? De cortes. Coisa que, assim, a gente estava mandando muito mais miúdos, né? Continuamos, claro. Mas, assim, estava bem morto, né? A demanda de cortes para Hong Kong. Depois dessa cota, agora a gente está começando a sentir uma demanda maior. Okay. Mas, assim, os preços vale a pena deixar. Então, tem o fator do câmbio também, né? Com o dólar, nossa, nesse valor aqui agora, tá atrapalhando muito essa conta da exportação, né? Tá bem difícil esse ano. Eu acho que esse ano é um conjunto de coisas, né? Então, a gente começa com a guerra, aí a gente fala do dólar, né? Que não tá ajudando nada a exportação. Vem cota China, vem esse problema na Europa. Estados Unidos também, que, né, tá bem... Nos Estados Unidos está querendo pagar hoje um dianteiro que é super limpo, né? É um 90 CL, não é nem VL, né? CL é o Chemical Lean. Você tem que fazer pelo... não é Visual Lean, né? Que é o VL, que normalmente a gente exporta. Então, além disso, e além de todos os exames laboratoriais que a gente tem que fazer para exportar para os Estados Unidos, hoje... Assim, falando grossamente, né, tá valendo a pena exportar um dianteiro para o Egito do que para os Estados Unidos, nossa, que entendeu? Que louco isso, né? Você vê, né, e aí até a Natália colocando a própria experiência dela e o dia a dia que está acontecendo, e a gente participa de grupos com pecuaristas, né, que a turma fala, não, mas não tô vendo boi gordo, não, mas o que esse povo vai comer, para onde, né, alguma coisa eles têm que comer. Então, eu acho que é o lado realista, né, de mercado para ajudar o produtor rural tomar sua decisão, porque o que a gente vê em mercado interno, né? O custo da reposição muito caro hoje, e o boi gordo não sobe, né? Então a gente fala, pô, será que essa reposição vai ceder ou o boi vai subir? Porque, né, a conta tá muito, né, assimétrica. Sim. E a hora que você vem com esse viés, né, do mercado amplo e o mundo inteiro, como é que as coisas estão funcionando, né, ouvindo você falar, tem difícil espaço para subir. Mercado interno, artificialmente, pode ser agora, estamos chegando na Copa, eleições, né, artificialmente o governo injetando um pouco de dinheiro na economia, mas tem muito fator também que pesa contra, né? Então acho que o pecuarista otimista por natureza também tem que ponderar esses fatores todos para tomar sua decisão e eventualmente se redear, né, com política de consumo para fechar a conta ali da venda. E a reposição, que a gente está falando de boi de bezerro de 18, 19, 20 reais um arroba, não, o quilo, essa conta, se a arroba não subir rápido, fica difícil de ser paga, né? E contar tudo com a exportação e com o mercado interno, que também está draga, né? Muito difícil. A gente vê esse ano uma coisa interessante, né?
Eu acredito sim, né? A gente teve um ano também atípico nos preços de mercado interno, né? O mercado interno pagou ótimos preços. Já está pagando bem, né? Muito bem, né? Mais do que a expectativa até, né? Exato, muito mais. E agora vem Copa, né? A gente acha que, tudo bem, que é uma Copa num tempo de frio, não sei como é que vai ser, mas eu acredito que vai ter um consumo maior, né? Não tem como. Então, assim, tá diferente. Eu acho que uma coisa bem... coisa para quebrar a cabeça aí, mas eu acho que tem que ter um pouco de pé no chão esse ano, sabe? Não vender tão alongado. A gente não sabe, né? Pô, mas é muito legal a gente colocar esse outro lado, né, da balança, que é a visão, né, de alguém que exporta, que está todo dia vendo no mercado, e colocando essas dificuldades que os próprios frigoríficos estão tendo, né, de exportar, que não está fácil. O mercado interno está pagando mais do que todo mundo imaginar, de fato está nas máximas. Porque o que a gente faz aqui na Trato? A gente faz a gestão e proteção de patrimônio do produto rural, do fazendeiro, né? E às vezes a gente limita esse otimismo dele, não para falar que o boi, não é que o boi não vai para 400, vai, tomara, eu estou rezando para ir também. Só que, e se não for? Como é que você se posiciona para, se os fatores não controláveis, né, não forem para o seu lado, forem contra o seu lado, né? É aí que muda a turma que faz uma boa gestão para quem só cruza o dedinho e fala, se Deus quiser vai dar certo. E a gente tem estatísticas, né? A gente tem números, então assim, se você pega isso, você fala, gente, não tem para onde, né? O que vai acontecer? Né? Não é tão óbvio, não né? Não é diferente de um arroba de $40 3 anos atrás, um momento de ciclo que parecia que ia subir, beleza, né? Foi. Okay. Agora tá mais difícil. E a gente vê muito assim, a gente abre notícia, né? Nesse ano, quase toda semana sai uma notícia, recorde de exportação, Brasil bate recorde de exportação, não sei quantas mil toneladas, recorde de exportação. E do lado do produtor rural, o cara fala assim, eu não sei que festa é essa, porque o preço do produtor rural não tá virando nada, né? Mas é óbvio que também o pecuarista ele é reclamão por natureza, né? Porque a gente saiu de uma arroba de 250, 260, 270 para 360 e os caras continuam reclamando. Então... O duro é a gente repassar esse preço com esse dólar. Ok, então dólar, né? É o frete com essa guerra que também, né, aumentou demais. Então é tudo muito... São coisas que não estão no radar do dia a dia do fazendeiro do produtor rural e que é muito importante, né, pensar nisso. Sim, porque... especialmente para, assim, aí é muito da relação de cada frigorífico, né, então quem vende para o frigorífico ali de Lins, ele sabe o que o cara que compra para ele fala, né, eu tô mandando isso aqui para tal lugar, né, tô mandando para o Egito, tô mandando para a China, ele sabe mais ou menos, ou deveria saber, né, uma coisa que eu gosto de falar com o produtor rural, com o pecuarista, fala assim, você precisa ser melhor relacionado com o seu frigorífico, para você ter o animal que ele precisa na época que ele precisa, ele vai te pagar melhor. Então a turma ainda deixa muito para quando tiver gordo, aí eu vou ver o que eu vou fazer, né? Trabalha antes, para você entender, às vezes não precisava ter um animal tão bem acabado, né? Não era nessa época do ano, é em outra época do ano. Eu lembro que 2020 foi quando explodiu o China aí, 19 para 20, né? Que deu aquela pernada da China entrando forte aqui no Brasil. Eu fui num evento do Minerva, me convidaram para ir lá em... esqueci o nome da cidade agora aqui, enfim, perto de Rio Preto ali. José Bonifácio. José Bonifácio. Bonifácio. Aí fui lá no evento lá, que era um evento do frigorífico, falando para pecuaristas para dizer assim, olha, a gente quer esse tipo de animal nessa época do ano. Que eles explicaram por que era, acho que era para abril, mais ou menos, que normalmente é uma época que o preço não é lá o melhor do ano, né? Mas que eles tinham toda uma bonificação e tudo mais, e que era na época do China, explicando o que era o boi China que eles queriam. Fêmea até X dentes, macho até X dente, e é isso. E aí naquele dia eu fiquei assim, cara, que interessante, né? Você se aproximar do comprador, vendedor e comprador se aproximar para falar a mesma língua. É isso que eu quero. Então produz isso daqui que eu vou te pagar bem por isso. E a gente vê muito o contrário, né? A gente vê muito cada um querendo fazer o que ele acha que é melhor sem conversar com o mercado, né? Hoje cedo, enfim, no outro episódio do Fazendas Infinitas, a gente conversou aqui com o Rodrigo da Alta e ele estava falando algo bem parecido, né? Você que vai pensar em trabalhar com genética, tem que falar com o mercado para entender qual é o animal que o mercado vai te comprar. Senão você vai fazer um negócio aqui dentro que é maravilhoso, mas para o mercado não serve nada, né? O produto errado na hora errada, né? Não adianta nada, né? Natália, na tua sensação, né, que, né, eu entendo que o teu dia a dia
é ouvir e buscar, e essa dificuldade que está de colocar essa carne nos mercados. Então, a tua bola de cristal, o que fala a sua bola de cristal? Está pessimista, tá no meio do caminho, está otimista para o preço a ser pago para o pecuarista no segundo semestre de 26? Bom, depois disso tudo que eu falei, né? Crava sua bola de cristal. Não, o que eu acho, né, e com números, né, e estatísticas e isso tudo, acho que não tem como subir o preço, né? Eu acredito que, assim, daqui para frente, o pessoal vai diminuir abate, né, terminando aí essa cota de China, porque não tem um mercado que absorva esse volume, né, que China leva. Tá. E é o que eu disse, né, a gente está falando só de China, tem a União Europeia, né, que a gente vai também acabar agora em setembro. Então, tem vários fatores aí que a gente não sabe ainda para que lado vai. Né? A não ser que tenha uma reviravolta muito grande. Você está falando, não, a China falou, melou tudo e continua tudo igual. Beleza, aí mas assim, difícil. Um chinês é difícil. Conhecendo o chinês, que eu não conheço bem, você conhece bem, difícil, é complicado. Muito difícil. Tá, não vai blefar à toa assim. Não. Mas essa da Europa, né, até tu, assim, não sei exatamente os detalhes disso, porque a gente vê que tem muita uma reação política, né, é muito... os caras assinam o acordo do Mercosul, na outra semana me solta uma dessa, né? Então você acho vê que muito produtor local, né, que foi contra e pressiona o governo, teve, né, essa ciumeira, vamos dizer assim, né, dos países produtores lá. E eles vendo, né, isso tudo, né, acontecendo, o Brasil ser o maior exportador de carne bovina do mundo, eu acredito que isso impactou um pouco ali. Mas será que isso ainda tem uma chance de dar para trás, assim? Ou também é mais ou menos como a China, né? Isso aí tá certo? Olha, eu acho difícil, mas eu acho que tem mais chance do que a China de voltar, né? E por outro lado também, não é um volume tão relevante que assuste o mercado também, né? Se voltar ou se não voltar, não é isso que vai mudar o campeonato, mas está pesando para baixo, né? É mais um fator, né, para ir para baixo, assim. O que pesa realmente é a China, né, gente? A população, o volume, né, que eles compram. 50% do que se exporta no Brasil vai para a China. Você que viaja para todo lado, tem um amigo que trabalha com exportação, né, não com carne e tudo mais. Ele fala, não, agora tá na moda, ele vai umas 4 vezes por ano para a China, ele falou, agora tá na moda um tal de um espetinho que é de carne bovina, então tá aumentando o consumo lá, o poder per capita do chinês está aumentando, mas eu não sei, né, o quanto que isso impacta, né, no mercado de vocês, de carne, que vai aumentar. Eu acho que no longo prazo, esse aumento de poder de compra do chinês é bom para o Brasil, mas especificamente para esse momento nosso, tem uma turbulência complicada. Tem uma turbulência complicada. E eles migram muito fácil, né, para outras proteínas. Pronto, se não tiver a vermelha, eu volto para trás, volto pro frango. Pro frango. Volto pro gafanhoto, pro escorpião. Exato. Não tem erro, né? Eles dão um jeitinho de comer uma proteína. Né? E aqui também, né? O mercado interno também tem muito essa dinâmica, né? O grande consumidor que realmente mexe na balança do Brasil é a classe média, que quando melhora o preço, ele consome mais, e quando piora, né, melhora o preço, depende para quem, né? Para quem está comprando a carne fica mais cara, ele diminui o consumo e começa a comer mais frango, começa a comer mais porco, ovo, enfim, né? Mas as classes mais A e B vão comer carne de todo jeito, e a classe D já não vai comer de todo jeito, né? Então, assim, a classe C ali, pelo menos eu já vi essa explicação, esses são o que realmente faz o mercado mudar para lá ou para cá, né? E a gente está num ano que tem todos esses fatores, né? Agora não esqueci o nome dele, caramba, aqui que eu conversei com ele ano passado, conversei com várias pessoas que falam de mercado, mas que vinha muito com essa visão assim, olha, é um ano que para o Brasil, internamente, é um ano que pode ser de alta demanda aqui para o mercado interno, porque vem eleição historicamente o governo põe dinheiro aí de algum jeito ou de outro para ficar bom para todo mundo, mas o principal fator que foi frisado, né, foi essa questão do câmbio, né, como sendo o principal entrave ali preços melhores para exportação. Né? Uma outra coisa que é interessante desse ano, né?
o consumo de miúdos, né, aqui no Brasil é maior no inverno, né? E então, assim, a gente vende bastante fígado aqui no Brasil nessa época, né? Começa agora, final de maio, junho, começa a aumentar preço. Eu tô né, o Brasil, desde o final do ano passado, não, desde acho que setembro, o Brasil pagando altíssimos preços, assim, a exportação de fígado, se puxar aí, vai ver que o que caiu. E aí a gente vê, né, assim, o que significa isso, né? Falta de dinheiro da população, né? Começa a consumir mais miúdos e também... A tal da elasticidade mesmo, né? Muda o que é mais caro para mais barato. Por mais que o preço subiu mais do que o mercado achava... Tem aquela parte o povão que sabe que o povão já tá baixou. sofrendo, né? Okay. E eu acho que muito da parte que comprava a carne acabou migrando para esse miúdos, né? Porque realmente, assim, foi algo que a gente está sentindo, né? E os países que costumam comprar, né, esse produto da gente, eles falam, meu, o que tá acontecendo, não né? consigo pagar. Você não me esse vende. preço. Que tá? Então tá bem... E isso óbvio que que a gente fala dessas previsões, né, do que a gente acha que vai acontecer, ou como que vocês estão se posicionando, a gente está falando muito do horizonte de curto prazo, né? Estamos falando daqui para o fim do ano, né? Mas que o Brasil e a posição do Brasil como exportador de carne é algo que a gente tem que olhar no horizonte muito, muito maior, né? Então a gente sai de 30, 40 anos atrás que o Brasil exportava quase nada, e uma escalada aí dos anos 2000, 2010 para 2020, que o Brasil foi se posicionando com esse poder aí, né, de mercado, de volume e tudo mais, né? O que você pensa do futuro dessa pecuária brasileira como fornecedor de proteína, especificamente bovino, né, da carne para o mundo? O Brasil deve se consolidar nessa posição ou tem alguma ameaça aí para os próximos 15, 20 anos que talvez surpreenda a gente? Eu acho que o Brasil vai continuar. Tem de tudo, né, para continuar. Eu acredito que sim. Que o Brasil só tende daqui para cima, sabe? Que tende a crescer muito. Um país ainda, desculpa te cortar. É um país ainda que você vê, é um dos países que mais tem água no mundo, né? Para você produzir o gado, você precisa de muita água. Muito pasto, né? Se você for pegar mundialmente aí, não tem. A gente tem de tudo para crescer muito. Sendo né? tropical, comida barata, Subproduto produto de tudo quanto é tipo, né? É a produção de gado mais barata do mundo. Então, acho que não tem por onde não... Qual que é a sua percepção que, além de, óbvio, de trabalhar, né, no negócio em si, você viaja muito pelo mundo, viajou muito pelo mundo trabalhando, mas, obviamente, se conectando com pessoas e negócios no mundo inteiro. Como é que você percebe essa visão do resto do mundo em relação à produção de carne do Brasil? Olha, assim, com os anos, né, para hoje eu vejo que assim mudou muito, né, o olhar do cliente para a gente, claro, como a gente falou, né, a carne dos Estados Unidos, a carne da Austrália, até mesmo a Argentina, Uruguai, são carnes mais premium, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo que hoje o cliente já olha com outros olhos, né? Tipo, melhorou demais, né? O nosso rebanho, isso tudo. Então, acredito que mudou bastante. Sim. E a gente sempre está discutindo com os clientes, né? Dessa visão de longo prazo, né? Do que a gente tem que fazer para... O negócio que trouxe até aqui os últimos 30 anos não é a mesma coisa que vai te levar para os próximos 30, né? Então, onde que a gente tem que colocar foco, onde que a gente tem que... a pisar no acelerador, a gente tem que pôr o freio, né? Então, quando a gente vê algo ali que será que a gente tem que levantar uma atenção aqui, né? Tá no momento. Mas a Natália, eu acho que né, é muito semelhante do que a gente ouve de outros especialistas pensando em longo prazo. Beleza, o Brasil exporta 30%, tem todas as condições para incrementar, né, essa exportação no tempo. Pronto, tá, né? Só que esse ano, veja bem, né? Mais ou menos isso. Um passo de cada vez, né? Eu acho que esse ano foi um ano realmente assim atípico, né? Mas no tempo, eu lembro quando eu me formei, nunca esqueço essa informação, quando eu me formei, lá se vão 30 anos, vou ter fé de 30 anos de formado.
o Brasil exportava 6% do que produzia, né? Gente, olha que... E agora está no 30% e a turma vai falando que vai para, né, maior, né, não tão distante, chega em 50%, que aí você está falando, né, que as condições que temos de produzir, essa coisa de subproduto, o tal DDG de milho é um negócio, né, maravilhoso, é uma criação, quase uma criação de Deus, né, porque o Brasil usa o bagaço da cana, né, a polpa do bagaço de laranja, o DDG, que é o resíduo de etanol. Então, cada vez mais usando fontes que são seguras, que outro destino teria, que vai direto para a produção animal, né, junto com as outras proteínas e energia para ter uma comida barata, competitiva, num ambiente tropical que só nós temos também, né? Para que você atravesse o mundo ali, por outro lado é África, né, um pedaço do Saara ainda, que é difícil, África, né, pensar em produzir, na verdade precisa de alimento, e agora lá para a Oceania pega um nortezinho da Austrália ali, que é quase nada também. Então, eu sou muito otimista nesse ponto, e eu acho que o brasileiro é otimista também. Só tem que ponderar um pouquinho. Tomara que a arroba chegue para 400 rápido, mas não sei não. Não sei, não. Natália, essa visão, eu gosto muito de falar sobre pessoas, sobre tanto do ponto de vista do profissional, né, então, de alguém o jovem que está estudando, que está pensando na carreira, pensando no futuro que vai ter, nesse ambiente de família, então ele tem negócio da família, que é negócio agro, mas ele também é um profissional no mercado, então essa escolha de profissão, e especialmente quando a gente tem essas experiências fora do Brasil, né? A gente tem um contexto completamente diferente, né? Tanto da cultura em si das pessoas, como da forma de trabalhar, o consumo, tudo aquilo que está em volta, né, desse assunto do trabalho, né? Pensando aqui na turma do agro, né? Você teve experiências aí, né, com clientes e negócios em volta do mundo inteiro. E eu, particularmente, quando viajo, vou para fora e tal, sou muito observador de costumes, formas de negócio que às vezes a gente não está vendo hoje aqui e está acontecendo em outro lugar e daqui a 2 anos vai aparecer aqui, né? O que você vê hoje, né, com a tua experiência de outros países e outras culturas, que você enxerga que pode ser uma oportunidade para o profissional em si, ou para o produtor rural, enfim, para o negócio agro no Brasil, que tem no resto do mundo, que talvez a gente não está vendo? O que tu chama a atenção sua aí em outros lugares de mundo? Bom, eu acho que a gente, cada vez mais que eu vejo que o Brasil está indo para esse caminho, né? Cada vez usar mais, assim, das universidades para ajudar, tanto na parte do campo, né? Quanto na parte de frigorífica. Hoje em dia a gente tem um problema altíssimo de falta de mão de obra, né? É uma mão de obra pesada, né, no frigorífico. E hoje é muito difícil, sabe? Então, assim, não sei a longo prazo, mas é a curto prazo, né? Mecanizar um pouco mais o frigorífico. Difícil, sim, muito difícil, né? Nós estamos falando do Brasil, mas não é impossível, né, nem? Então, eu acho que mais olhando para esse lado, né? Pensando nisso, porque eu acho que, assim, cada dia mais a gente sente a gente não tem pessoas para trabalhar. A gente não tem. Então, assim, é algo, assim, crítico mesmo, sabe? A gente tentar buscar funcionar em outras partes, sabe? Tanto do Brasil quanto em outros lugares, para tentar trazer de verdade, sabe? Para conseguir... Para esse trabalho mais pesado. Para esse trabalho mais pesado. Porque, por exemplo, né, tem essa matéria que a moçadinha tem gostado muito aqui, né? Super demandado nas universidades, comércio exterior, na verdade, é o que você faz de fato, né? Então o agro tem muita coisa de comércio exterior, você está exportando carne, ou está exportando açúcar, né? Sim. E assim por diante, eu acho que para essa moçada tem muito caminho de negócio e oportunidade para isso, assim como para as funções que são mais básicas, está ficando cada dia mais difícil. E olha, difícil. Falta profissional no mercado, tanto na parte comercial quanto na parte logística, no geral, é impressionante. Como falta mão de obra especializada, sabe? Gente que tem experiência, ou gente que se formou e começou ali, sabe? Tem aquela vontade de crescer no negócio. Você, meu jovem, minha jovem, que está aí não vendo o que vai fazer da vida, né? Não vou fazer só coisa de turismo para conhecer o mundo. Comércio exterior, ó, vai conhecer o mundo, vai estar no agro,
o agro vai continuar bombando nos próximos 20 anos, então acho. Vai desse caminho. Se Deus quiser, vai. Mas quais são os, né, na sua visão, o caminho hoje do profissional que quer trabalhar com esse setor, né? Quais são os pré-requisitos, qual é o caminho que ele tem que seguir para chegar numa posição de estar numa empresa que trabalha com o comércio exterior? Primeiro, né, tem tantas trainee, né, tantas oportunidades, principalmente em frigoríficos grandes, né, que você entra com, mesmo antes, eu acho, de terminar a faculdade, você pode entrar e começar como trainee, então você passa por todas as áreas, você vai conhecer tudo, porque é complexo, né? Não é simplesmente você sentar lá e falar, peraí, eu vou vender um contrafilé. Não, você tem que saber, né? Qual o rendimento, de onde vem, quanto contrafilé, quanto pesa um contrafilé, né? Então, assim, é muito mais complexo do que... Então, assim, tem que passar por todas as áreas, tem que fazer um estágio dentro de frigorífico, na fábrica, para ver o que é... Tem que gostar, né? Mas oportunidade tem aí de monte, né? Acho que é só querer mesmo. É que eu acho que às vezes a moçadinha não vê ou não entende que tem isso, né? Por essa particularidade que você deu o exemplo, né? O contrafilé, o padrão do rebanho é que o contrafilé tem que ser, né? Para fechar uma caixa, né? O animal vivo tem que ser do mesmo padrão para depois sair tudo do mesmo tamanho para caber certinho numa caixa e ter o padrão e assim por diante. E até puxei essa do comércio exterior e tal, que a gente está falando com uma médica veterinária. Então a gente aqui, com muita frequência, né, eu tenho bastante contato com o jovem, está começando, está se formando, está estudando, e muitas vezes são médicos veterinários, que aí você vê o cara muito limitado numa caixinha de que ele tem que trabalhar numa fazenda, e o melhor que ele vai fazer é pegar uma fazenda boa para ele trabalhar. Né? E aí você fala, cara, mas ou trabalhar com inseminação, trabalhar com IATF, com tantas outras coisas que você pode fazer. Tão grande, né? Que a base de ser veterinário vai te colocar lá, mas você vai precisar aprender outras coisas. Engraçado, né? Sabia que tem até que bastante veterinário, né? Nessa área. Tem. Mas faz todo sentido. Tem. Por exemplo, lá, né, a Lígia Pimentel lá, né? Veterinária, mas aí depois vai pro lado de mercado e foi estudar economia, enfim, mas vira uma referência de mercado que tem a ver com ser veterinário, né? Hoje em dia não tem mais nada a ver. Então, agora esse bolso aqui, né, que é agrônomo, né? Fala, eu não sou mais agrônomo. Mas fala até a dor, né, com o perfil de profissional que faz o que a gente faz, né? E de clientes nossos também. Porque o agrônomo e mesmo o veterinário, forma ele quer pro campo, ele quer sujar contínuo, ele quer falar que eles aprendeu, sabe aquilo. Então, às vezes a gente frustra, ou quem a gente, né, acaba tentando trazer para cá e falar, ó, mais no ar-condicionado do que na fazenda, viu? O dia mais legal é na fazenda, mas ó, né, o dinheiro, as decisões mais importantes aqui acabam sendo tomadas no ar-condicionado, então é uma escolha para sua vida, mas você não vai abdicar de trabalhar com aquilo que você gosta. Mas muitas vezes a gente vê essa moçada que formou e aí, né, estagiário nosso que forma e a gente vê né, depois os posts deles de Instagram, isso em cima do trator lá, mexer lá, fazer a silagem, né, do jeito que a turma quer aparecer e quer gastar aquilo, mas às vezes, né, com uma paixão, mas talvez com uma imprudência, tu fala, peraí, mas ó, né, até quando que eu vou ter carreira nesse, né? Exatamente. E eu falo muito assim, tá vendo, gente? O cara que você é veterinário e tal, não é só isso, tem um monte de outras coisas. Você tá falando aqui com a Natália, que é veterinária e trabalha com exportação, comércio internacional, lida com, né, com chinês, com paquistanês, e de lá de onde for do resto do mundo, tá ali falando no telefone, viajando para atender e tal, porque muitas vezes o jovem ele não consegue visualizar, porque ele não vê esse futuro, porque ele nem sabe que existe isso. Então por isso que eu acho tão importante a gente explicar isso, né, trazer. A gente tem nas famílias aqui, na Trata atende mais, são grupos familiares. Aí tem o jovem ali que está estudando e está muito com a visão muito limitada ali, de que isso daqui só tem essa escolha, cara. Abre esse horizonte, tem tanta coisa para você fazer. E a gente até gosta daquela visão de que é interessante que o jovem, mesmo que a família tenha um negócio área, que ele vá para o mercado. Ele vai estudar em outro lugar, ele vai trabalhar em outro lugar. E depois voltar, né? E depois você pode voltar, né? A gente até coloca isso muitas vezes sugestivo como regra da família. Né? Tem família que coloca isso por escrito no protocolo, no acordo de sócio, de que o familiar que quiser entrar no negócio, ele tem que no mínimo 2 ou 3 anos trabalhar fora do negócio
para depois poder voltar. Porque senão fica ali limitado, não conheceu nada, né? Taca fora, vai com isso. E o legal disso, assim, né, dessa área, né? Você não tem uma rotina, né? Cada dia é uma coisa, cada dia você está falando com uma pessoa, muito problema para resolver, né? Apaga muito fogo. Então é uma coisa que é bem legal, que eu gosto muito, né? Muito bem. Natália, eu indo para uma reta final aqui do nosso papo, eu gosto de fazer essas perguntas mais reflexivas, né? Fazer a gente pensar um pouco, as pessoas pensarem, quem está assistindo também, né? Eu vou te fazer uma pergunta que é o seguinte: você tem a Natália de 20 anos. Você lembra dela, Natália de 20 anos? Faz um tempinho, mas eu lembro. Um pouquinho de tempo. O Santos já tinha chegado. Isso não é evolução, assim, de você. Já, pior que já. Viu? Você pode dar um conselho para ela. Você agora, depois que viveu, que viveu, que viu, que viu, que aprendeu, você pode dar um conselho para ela. Qual o conselho que você dá para ela? Nossa. Me pegou. Que conselho? Eu acho que acreditar, né? Eu sempre tive vontade de chegar, né? Sempre que a gente começa na exportação, comecei como pós-venda, fazendo documentação, entendendo do negócio e sempre almejando, né? Chegar nessa parte comercial e tal, de gerente de exportação. Então, acho que assim, é acreditar realmente, né? Colocar ali uma meta para você, acreditar e falar, é isso que eu quero e vou seguir. Muito bem. E pensando em futuro, o que é que você imagina? Quais são os projetos que você ainda quer alcançar aí nesse mercado, fazendo esse trabalho? Quais são os desafios agora para o futuro? Tá? Bom, tá cada dia mais preparada, né, para esse mundo louco que a gente vive, né? Cada hora é uma coisa diferente. E eu acho que é isso, tá sempre muito bem informada, conversar sempre com muita gente, né? Entre nós, entre os frigoríficos, tanto com clientes, tanto com vocês, né? Que passam muita informação importante pra gente. E é isso, seguir. Muito bem, muito bem. Falando de ser flexível, né? A gente tem muita coisa de aprende uma coisa e depois não vale mais. Eu tenho que desaprender, reaprender. Uma hora você aprende com outro, outra hora com alguém mais novo, né? Mas que vai zerando, vai moldando a nossa experiência mesmo. De estar cada vez mais preparado e sendo feliz na jornada, né? De fazer o que você quer e sempre aprendendo. É isso que motiva. É isso, é isso. Muito bem. E como é que a gente deixa aqui um contato, se tem algum contato aqui para a gente colocar de redes sociais? Talvez você não tenha esse trabalho influenciador, social media e tal, mas você não mesmo. Você deixa o contato da exportação da Golden Max, feira. O pessoal quer achar o trabalho da Natália, gostoso. Quer matar meu boi lá no filho da Natália. Eu acho que LinkedIn, né? LinkedIn. Tá lá, Natália Simão. Natália Simão. Muito bem. E qual é o recado final que você deixa aí para a nossa audiência, pensando aí nos jovens, pensando nas famílias, todo mundo que tem negócio agro? Qual o conselho da Natália? Bom, eu acho assim, esse ano é o que eu já falei, né? Vou repetir novamente, um ano bem atípico. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ser um passo de cada vez. A gente não sabe o que está ainda para acontecer, né? A gente está aí com vários obstáculos no caminho, né? E são coisas novas, né? Essa cota China, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então a gente não sabe se vai diminuir os abates, o preço do gado vai para onde, dólar. Então, assim, é um ano, acho que a gente tem que ir um passo de cada vez e ir sentindo, né? O mercado e nada de apuro. A gente fala aqui, né, que tem ano que a gente, ano que tende a ser turbulento, né, é aquele ano que a gente não pode tomar decisões muito extremas, né, eu tô acostando muito naquilo, com muita turbulência, a chance de dar ruim, quando dá ruim, quer dizer que vai dar ruim esse ano, não, mas se der ruim, né, o impacto pode ser muito forte. Ruim, é um ano, acho que mais assim, de cautela e muito aprendizado, né?
Quem puder achar posições de segurança, né, ali, travar preço, garantir resultado, é que busque. Fala muito sobre essa discussão de estratégia de proteção do patrimônio, porque é isso, muitas vezes, para muitas pessoas que estão num nível de risco muito, muito elevado esse ano, tomar cuidado, né, e tá com o pé firme no chão para chegar do ano que vem e entregar um bom resultado, né? Exatamente. O que mais, Daniel Pagotto? Eu acho que hoje valeu muito nessa ponderação mesmo, né? Quando a gente fala de proteger patrimônio, você que tem sua propriedade, você que tem sua operação, e por mais que esteja otimista, ouve a Natália falando, será, né? Ou será que o viés dela não está levando em consideração outras coisas? Não, ela colocou onde ela atua e o viés dela falou, ó, toma cuidado, moçada. E quando a gente fala de produção de patrimônio, é isso mesmo, é a gente pesar o que pode dar certo, o que pode ter errado, para tomar nossa decisão. E quando você tem um negócio, né, um modelo de fazendas que devem seguir ao longo das gerações, não faz muito sentido você dar o all-in ali e jogar todas as fichas em um ano turbulento como esse. Eu acho que é mais nesse caminho de ponderar, continuar otimista, mas ponderar que um fator não controlável que vai bater em você pode te afetar de um jeito que vai demorar muito tempo para se recuperar. Muito bem, muito bem. Natália, muito obrigado por você ter vindo aqui. A gente sabe que tempo é o recurso mais escasso que a gente tem e fechar um momentinho da agenda para vir aqui conversar com a gente é muito valioso para nós. Esperamos que você venha aqui mais vezes, que a gente tenha outros dias aqui com novos assuntos e mais pessoas. A gente vai ter que... Uma fase melhor do mercado, né? Obrigado por se posicionar sem medo aí. Não sei o que vai vir de rebate nas discussões todas da tua colocação. Já estou esperando apanhar de todo lado. Vamos ver. Mas eu que agradeço, gente. Obrigada aí pela oportunidade, viu, de eu falar um pouquinho aí do meu trabalho. E estou sempre à disposição. Muito obrigado. E você, meu amigo, que ficou até aqui, meu muito obrigado. Tenho certeza que você está saindo melhor do que entrou. Ouviu alguma coisa aqui de valor que fez você pensar e vai te ajudar? Agradeça. Como? Deixe o like, se inscreva no canal, coloque um comentário e mande esse episódio para quem precisa ouvir essa conversa. Tá aqui no YouTube e tá em todas as plataformas de streaming de áudio, Spotify, Deezer, Apple Music e outros. Só você procurar lá o Fazendas Infinitas que você acha. E não perca o próximo episódio do Fazendas Infinitas.